Primeiramente, bom dia, Pro. Bom dia para a turma Bom também. dia. A nossa convidada hoje é a professora Marina, que é a professora que eu estou acompanhando no EJA durante o estágio. Então, bem-vinda para Marina e muito obrigada por topar fazer essa entrevista com a gente. Imagina, bom dia e eu que agradeço, estou à disposição no que eu puder ajudar. Acho que como primeira pergunta, seria legal se você pudesse falar um pouquinho sobre sobre você, sobre a sua formação e um pouquinho sobre a sua trajetória na educação. Então vamos lá, gente. Eu cursei magistério, né? Na verdade, eu não tinha pretensão real de lecionar. Na verdade, eu cursei magistério pensando em lecionar um tempo, né? Porque, infelizmente, a gente é criado na nossa sociedade, né? Dizendo que professor ganha mal, né? Então você pode ser tudo menos professor. Mas aí, ao longo do curso, eu me apaixonei muito, assim, muito mesmo pela profissão. E aí calhou que logo que eu concluí, em 2004, eu prestei concurso no ano seguinte. 6 meses depois que eu me formei, eu prestei concurso. E fui assim, sem pretensão mesmo, e acabei passando. Então, eu ingressei na rede estadual. E tô desde 2006, né? Então, já são 15 anos. E aí, entrei na rede estadual. No primeiro ano, acho que vocês vão perceber isso, a gente tem bastante dificuldade, né, em você aliar a teoria da faculdade, no caso era o magistério, com a prática, mas eu me apaixonei, de verdade, assim, não tô sendo clichê, mas me apaixonei muito pela profissão. E aí fui fazer faculdade logo em seguida, porque uma das exigências na época do concurso era ter o diploma, né, a graduação, e eu não tinha. E aí, por uma questão judicial mesmo, na época, teve um sindicato dos professores que entrou com uma liminar, e aí pedindo, né, para que quem tivesse somente o magistério pudesse ingressar, e aí eu ingressei por conta disso. Enfim, logo em seguida, assim que eu ingressei, fui fazer pedagogia, cursei pedagogia, fiz os 3 anos. Confesso para vocês que achei o curso muito fraco na época, porque a formação do magistério nem se compara à formação da graduação. Assim, o magistério, ele era, né, porque infelizmente o curso acabou, muito rico mesmo. Enfim, aí fiz a graduação, e aí, em 2008, eu prestei concurso para a Prefeitura de Guarulhos. E aí entrei também. Fiquei 2 anos, precisei exonerar na época por conta da... Não bati o horário com a rede estadual, e aí eu acabei exonerando. Senti muito, porque também é uma rede que eu gostava muito de trabalhar. Só que na mesma época, fiquei 2 anos, eu prestei um outro concurso, que eu entrei como professora adjunto, depois na época eu prestei para professor titular, e 2 anos depois que eu exonerei, eu fui chamada nesse concurso anterior também. E aí retornei para a Prefeitura de Guarulhos. E aí fiquei 6 anos. E aí, em 2015, eu prestei o concurso da Prefeitura de São Paulo, também já tinha tentado, acho umas 5 vezes, nunca entrava. Eu acabei passando e exonerei a Prefeitura de Guarulhos. Todo mundo falou na época, você é doida, porque o Estado paga muito mal, e não sei o quê. Mas eu gosto da rede estadual. Assim, apesar de todos os pesares, eu gosto demais de lecionar na rede estadual. E aí exonerei Guarulhos e fui para São Paulo. Diga. Na rede estadual e na prefeitura você trabalhava com quais faixas etárias? Então, na Prefeitura de Guarulhos, eu fiquei somando, né, os 2 anos, mas eu fiquei quase 8 anos. Desses 8, 7 com educação infantil, que na Prefeitura de Guarulhos a gente chama de estágio 1, mas cada modalidade de ensino tem uma nomenclatura, mas eram as crianças da faixa etária de 4 e 5 anos. Só no meu último ano, que foi o ano que eu exonerei, eu peguei uma sala de Fundo 1, né, porque eu estava com o terceiro ano. E aí, exonerei, vim para São Paulo, né, assumi na Prefeitura de São Paulo, fui para uma EMEI, porque como eu já tinha experiência de educação infantil e já sempre atuei com Fundo 1 na rede estadual, eu queria também dar uma mesclada. E aí me faltava isso desde sempre, a EJA. Então, assim, eu sempre quis trabalhar com a educação de jovens e adultos, mas geralmente a gente... Como é que funciona, né? Geralmente os professores mais antigos de rede, né, que já estão há muito mais tempo, é que conseguem pegar essas turmas. Só que aí, na Prefeitura de São Paulo, a gente tem um diferencial que é o CIEJA, né? Então, o CIEJA, você não tem um tempo mínimo de rede, né? E aí, para você lecionar no CIEJA, a gente faz um processo seletivo. Aí funciona como se fosse uma escola privada. A gente faz uma prova escrita,
Passou na prova escrita, a gente passa por uma entrevista. Então, essa entrevista é formada pela diretora, pelos coordenadores, por uma representante da dirigente regional e as provisoras de ensino. Então, é uma mesa ali, todo mundo te entrevistando. E aí, eu fiz, no primeiro ano, eu fiz em 2018, se não me engano, que eu fiz, passei, mas também o horário não conciliava com a rede estadual, então eu não assumi. No ano seguinte, 2017 para 2018. No ano seguinte, eu prestei de novo. Falei, eu vou tentar, eu quero trabalhar com EJA, eu quero sim, eu quero saber como é que é. Aí, final de 2018, eu fiz de novo, final de 2017, aliás, que foi 2016 para 2017, depois 2017 para 2018. Aí eu fiz de novo, passei de novo, e aí não fui chamada. Aí acabei, deixei pra lá. Falei, não é pra ser, né? Paciência. E eu lembro que quando eu fiz a entrevista, eu fui muito sincera também. Falei, olha, eu já trabalhei com educação infantil, já trabalhei com Fundium, trabalho, né? E me falta a EJA, já que dentro dessas modalidades, né? Dentro da pedagogia, eu tenho essas possibilidades, eu quero experimentar também a EJA, porque eu não sei como é que é. Sou muito franca, assim. Nunca trabalhei, mas estou super afim, super disposta. E aí, quando foi em junho de 2018, me ligaram, falaram, olha, Marina, uma professora da casa vai se afastar, ela vai ir para a direção, que hoje é a Gislene, né, assistente da diretora lá no CIEJA, e aí eu fui para lá. E aí, assim, gente, eu me apaixonei, eu me encontrei na EJA. É muito maravilhoso, assim, é uma experiência profissional e pessoal absurdamente incrível, incrível, incrível. Só que, assim, no CIEJA funciona da seguinte forma, nós somos todos funcionários da Prefeitura de São Paulo, mas no CIEJA especificamente, funciona da seguinte forma: nós somos de uma escola, que a gente chama que é a nossa escola sede, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu sou de uma EMEI, né? E aí, quando a gente passa no processo seletivo do CIEJA e passa a trabalhar lá, a gente é como se nós fôssemos emprestados para o CIEJA. E dentro do CIEJA, todos os anos, né, todo final de ano, nós fomos avaliados, nós passamos por uma nova conversa com a direção, uma nova avaliação. E aí é onde a diretora diz se você permanece ou não. Caso eu fale, não quero mais, então, Marina, a partir, sei lá, do ano que vem você não vai estar mais aqui e tal, a gente volta para a nossa escola sede, vamos dizer assim. Então, caso eu saia de lá, eu volto para a minha EMEI. Assim como os outros professores que trabalham lá, né? E acabei esquecendo de falar, eu começo a falar, eu não paro. Eu trabalhei um ano na rede privada, que foi logo no comecinho da profissão, e infelizmente as minhas experiências não foram as melhores, né? Mas eu sempre tinha pretensão de trabalhar na rede pública, mas aí acho que é por uma questão também humana, assim, e talvez até ideológica, porque eu acredito demais na rede pública, eu acredito demais nas pessoas que trabalham na rede pública, eu acredito demais nos estudantes da rede pública, e a autonomia que a gente tem na rede pública para trabalhar também é muito legal, né? Assim, de 2006 para cá, principalmente na rede estadual, que é a que eu estou há mais tempo, muitas mudanças aconteceram e vêm acontecendo, mas mudanças estruturais, né? Da qual a gente não tem controle, né? Mas ainda assim eu sigo acreditando. Existe sim uma educação pública de qualidade, isso é um fato. Eu acho que eu tive muita sorte nas escolas pelo qual eu já trabalhei, escolas muito boas. E é isso, gente. Aí dentro desse período, assim, fiz algumas especializações, porque eu também gosto de estudar, eu sou curiosa, eu não gosto de me acomodar e falar, é isso e tudo bem, né? Então, assim, eu vou atrás, eu busco, enfim, a EJA, né, que eu fiz 3 especializações, mas em períodos até, de certa forma, um pouco distantes, talvez. A última foi em alfabetização, porque eu queria também, como eu comecei a alfabetizar os adultos, eu falei, eu quero saber mais, eu quero saber o que está rolando, eu quero saber o que tem de novidade nesse, né, quais são as tendências aí na alfabetização. E aí fui fazer uma outra especialização por causa deles, assim, eles me motivaram demais. Mas, na verdade, também eu descobri que as coisas não mudaram muito, assim, né? As coisas não foram tão diferentes assim, né? Assim, ainda tem muita, claro, muitas coisas mudaram, sem sombra de dúvida. Mas ainda tem muita coisa, assim, eu vi que eu não estou no caminho errado. Então, vou puxar esse gancho, então. Claro.
Conta pra gente, então, você falou que você quer conhecer essa experiência de Funde pro EJA, qual que foi a diferença que você sentiu nessas duas turmas? Conta pra gente esse mundo diferente. Eu percebo que, assim, na EJA eles estão lá porque eles realmente querem, né? Porque eles acreditam que a educação é capaz de mudar a vida deles. Eles eles têm plena consciência do processo, né? Então, assim, já no Fundo 1, a criança está lá porque ela é obrigada, né? Claro, faço meu melhor, mas a criança não tem discernimento e não tem controle sobre si, né? Eu acho que essa é a diferença. Porque, por exemplo, eu percebi que a questão cognitiva, o processo de aprendizagem é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Eu tive Então, bastante assim, dessa percepção também. as mesmas aflições, as mesmas ansiedades, expectativas de aprender é exatamente a mesma. Agora, o adulto ele está ali porque ele realmente quer, né? Não que o fato da criança estar na escola, né? Eu tô aqui porque minha mãe me obrigou e tal. Não é isso também. Não sei se vocês. É uma diferença muito sutil, né? Mas acho que o principal está nisso. Mas a questão da aprendizagem, o processo é exatamente o mesmo. Claro que, acho que cheguei a comentar com a Micaela no estágio. Claro que a gente faz as devidas adaptações, né? Então, não vou trabalhar Chapeuzinho Vermelho com adultos. Né? Então, eu vou trazer Gilberto Gil, vou trazer uma outra galera, né? Então, eu vou contextualizar para o universo adulto, né? Mas o processo cognitivo, por exemplo, as hipóteses de escrita, as sondagens que a gente faz, é exatamente o mesmo. Isso eu achei muito interessante, porque quando eu comecei com os adultos, eu pensei, nossa, é adulto, né? Não, então é. Mas assim, as aflições são as mesmas, tem muitos comportamentos que são semelhantes aos da criança. E uma coisa eu percebi também, como o adulto ele não teve esse processo escolar, essa fase escolar lá na idade que a gente diz que seria a idade certa, então ele tem agora. Então, por exemplo, já aconteceu comigo, eles brigam por causa de lugar, porque um chegou e o outro estava sentado no lugar dele. Pô, né? Então já presenciei briga por causa de lugar. Uma vez, um outro estudante, eu dava aula para um senhor que ele era feirante. E ele trazia fruta para mim toda semana. E aí, uma vez ele parou, né? E aí, eu lembro que ele parou e depois passou a ficar mais amuado na sala. E eu chamei ele para conversar. Tá tudo bem? Não pelas frutas, entende? Mas pelo comportamento. E aí ele me contou, ele falou, professora, eu estava trazendo fruta para a senhora toda semana e um outro aluno da turma ficou com ciúme e aí veio apontar o dedo na cara dele e tudo, assim. Né? Porque você fica trazendo fruta toda semana, não sei o quê e tal. E aí ele parou, ele se sentiu intimidado. Então, assim, tem muita coisa que é muito parecida. E aí eu fazendo uma autoanálise mesmo da sala e tal. Eles não passaram por isso lá atrás, porque a criança passa, né? Então briga por lugar, enfim, tem lá os conflitos. E o adulto não, então ele tá passando por isso agora. Então, assim, tudo bem também. A idade dos alunos é mais ou menos parecida. Tem aquela coisa de ter um aluno de 19, 20, também ter um de 50 na mesma sala. Como que é isso? Trícia, tem sim. Tem a maioria, assim, é de meia idade para mais, mas é mesclado sim. Por exemplo, no presencial, e a maioria que está no módulo 2 hoje lá no Seja, grande parte eu dei aula ano passado, que eles eram módulo 1. Mas eu tenho uma, por exemplo, a mais nova tem 15 esse ano, e o mais velho. Vou passar o caminhão aqui, gente. A mais nova tem 15, o mais velho, acho que é a Dona Maria, que deve estar com uns 65, mais ou menos. É mesclado. O ano passado, eu tinha uma senhora ainda mais velha, eu tinha a Dona Consuelo com 74 e a mais nova com 14, porque não concluiu o Fundo 1 e aí vem para a EJA. Prof, durante esses anos do EJA, essa sua experiência, já está 4 anos no EJA, né? Teve algum acontecimento que te marcou muito?
Alguma vez que assim, você pensou no EJA, você lembra desse caso? Gente, sendo muito franca, todos, assim. Mas o que mais marca, até me emociono em dizer isso, é quando ele aprende a ler, sabe? É, é uma coisa que não tem dinheiro que pague. Quando eu tenho uma aluna, por exemplo, a dona Creuza, não sei se, acho que a Micaela, não sei se ela acompanhou no primeiro horário. Ela é da primeira turma. Ela entrou ano passado, ela não sabia letra nenhuma. Nenhuma. Não sabia o alfabeto e tudo mais. E aí é um trabalho de formiguinha, porque daí eu falo, gente, eu sempre falo, olha, você vai aprender. E eu falo para eles assim, porque eles também querem uma segurança. Eu falo assim, olha, eu olho bem no olho deles, eu falo, eu garanto para você que você vai aprender a ler e a escrever. Escrever você já sabe, porque você copia, então você está escrevendo. Não deixa de escrever. Mas eu garanto que você vai aprender a ler. Só que tem uma coisa. Eu não posso garantir para você em quanto tempo isso vai acontecer. Mas que você vai aprender, você vai. E eles falam, ai, professora, ai, graças a Deus. Eu falei, não, mas vai. Vai, porque eu confio. Isso aí é uma coisa interna, porque eu confio no meu trabalho, eu sei do meu trabalho. Mas eu falo para ele, isso eu não vou dizer para ele, claro, mas eu sempre falo, você vai aprender. Isso eu garanto, você pode ter certeza. Você veio aqui, fez a sua matrícula, você vai aprender a ler. Só não posso te dizer em quanto tempo, porque cada um tem o seu processo. Uns vão aprender mais rápido, outros vão demorar um pouquinho, mas vai, né? E aí a dona Creuza não sabia as letras, né? Então a gente foi fazendo aquele trabalho de formiguinha, aí veio a pandemia, acabou com tudo e tudo mais. Mas fazer o quê, né? Quando foi esse ano, e aí assim, ela chegou a assistir alguns vídeos do ano passado, esse ano ela voltou, ela é presente em todas as aulas, veio na presencial, aí a gente teve essa parada, depois teve o retorno, ela não retornou para o presencial, até por uma questão de saúde, mas ela está presente todos os dias em todas as aulas. Ela foi tomar vacina em julho, e falou assim, Pro, tenho que te contar um negócio. Eu li saída no posto. Ai, eu vou na Creuza! E aí eu faço uma festa, assim, eles leem qualquer coisa, gente. Eu já, gente, isso mesmo, a gente tem que comemorar, meu Deus, a Ana Creuza arrasou! E aí eu faço comparativo, eu falo, olha, tá vendo, ano passado, a senhora não reconhecia as letras, a senhora leu saída no posto, olha isso, que maravilha, tem que comemorar. Teve uma outra situação que uma aluna também chegou e falou, Pro, deixa eu te contar, eu li o nome da farmácia que a minha patroa manda eu buscar os remédios dela. Aí eu, nossa, isso mesmo, Antônia, parabéns. Tá? Porque, assim, gente, uma coisa que eu também falo para eles, a gente, isso é não só os adultos, não só a gente, todo mundo aqui. A gente não tem o hábito de comemorar as pequenas vitórias da nossa vida. A gente comemora só aquilo que é grandioso. A gente comemora só aquilo que, aos olhos dos outros, vai fazer alguma diferença. E não é assim que funciona. Né? Então, a gente tem que comemorar também as pequenas vitórias. Mas quando ele ou ela chega lendo, assim, é uma coisa que, assim, inexplicável. E eu acho também que é isso que faz com que eles te vejam no corredor e ainda assim lembrem, digam que sentem saudade e tudo mais. Acho que é essa coisa de você colocar o aluno para cima, que não tem comparação, para eles é a melhor coisa do mundo. E é uma coisa que, até respondendo o que a Mariana perguntou, ou a Micaela agora, sobre um dos desafios, não sei dizer se isso é um desafio, mas acho que faz parte, isso, se você lidando com ele, já é colocar ele para cima, sempre. Mostrar para ele que o que ele tem também é maravilhoso. Que eu falo para eles assim, como a maioria deles são mais velhos do que eu falo, gente, vocês podem não ter lá a experiência da escola, a experiência acadêmica, mas a experiência que vocês têm de vida sabe, não se compara, talvez, à experiência que eu tenho na faculdade, nos cursos que eu fiz. Então, a gente está sempre aprendendo um com o outro, sempre. Porque aí eu trago a minha bagagem acadêmica, escolar, técnica, e eles trazem a bagagem da vida deles, do conhecimento de vida. Então, dá uma liga maravilhosa. E aí a gente aprende, todo mundo sai ganhando.
E, Pro, para encerrar, o que te motiva a continuar no EJA, apesar das dificuldades, dos pequenos problemas do dia a dia? O que me motiva de verdade, é acreditar no ser humano, mesmo. Assim, é o que me motiva. Porque se a gente for levar questão salarial, etc., que a gente sempre vê aí, claro, nenhum professor daria aula, né, gente? Isso é verdade. Mas assim, eu acredito muito, muito, muito no ser humano. Muito. Apesar de tudo que a gente sabe, tá vivendo, isso, questão política e tudo mais que nos rodeia, eu ainda sigo acreditando sim no ser humano. Até uma vez um amigo falou, nossa, mas isso é muito utópico. E eu disse, tá, que seja, mas eu sigo acreditando, é o que me motiva, é o que me faz ir até lá e, sabe, acreditar sim numa sociedade melhor, num ser humano melhor, independente e apesar de tudo isso que a gente vem vivendo. É isso. Eu acho que trabalhar com utopia para o professor é muito essencial, porque a gente tem sempre que estar buscando o melhor que a gente pode fazer, o melhor que os alunos podem fazer. Eu acho que trabalhar com utopia para a gente é incrível. A gente tem que ter essa meta grande, sabe? A gente tem que mirar longe. Exatamente, é isso. Perfeito, perfeito. Eu sei que esse começo não é fácil, também fiz estágio, também, né, nem todo mundo, infelizmente, nos recebe bem, eu tenho essa disponibilidade, né, e essa abertura, então eu sei que não é fácil, né, mas eu que agradeço também a oportunidade de falar um pouco de mim, de falar um pouco do meu trabalho e poder, né, ter contribuído com a formação de vocês, com a trajetória de vocês, também fico muito feliz.